Se ela não tira o véu, é porque tem algo horrível para esconder. A frase estourou como um rojão no salão do hotel nos Jardins, segundos antes do maestro levantar a batuta. Saiu de um influenciador convidado para dar brilho à cerimônia e acendeu centenas de telas. O rumor antigo, noiva misteriosa, rosto deformado. Casamento de conveniência menos ganhou combustível novo. Lívia Camargo ouviu as sílabas, ricocheteando do lado de fora do lavabo, e fechou os olhos por 3 batimentos. O espelho lhe devolveu batom gasto, dedos frios e um véu pesado como dívida antiga. Ela sussurrou, para lembrar da própria voz. Você disse que ninguém veria meu rosto. Então por que a cidade inteira espera por esse gesto? Do outro lado da porta, Rogerio Paiva, o tio que a criara à base de favores cobrados, sorria para câmeras com a calma de quem conta dinheiro. É um dia histórico, repetia ele, distribuindo promessas. Quando dizia valores, Lívia escutava controle, perto do altar minimalista. Davi Barros ajeitava o punho da camisa, como quem aperta um parafuso invisível. Seu interino da Barros Educacional. Passava meses estancando vazamentos de confiança. O casamento, costurado às pressas, prometia estabilidade de imagem. Remédio que não curava nada, mas comprava tempo. Davi não era cínico. Era disciplinado. Colocava dever na frente emo. O depois, a marcha começou. O véu avançou como nuvem. Sussurros correram pelos tapetes. Lívia entrou de braço dado com Rogério, a coluna reta de quem aprendeu a atravessar sem tropeçar no medo. O influenciador insistiu. Levanta o véu. O mestre de cerimônias pigarreou e o protocolo retomou o palco. Prometo respeitar, disse Davi. A palavra pousou limpa, mais ética que romântica. Prometo não desaparecer, disse Lívia, surpreendendo a si mesma. O juiz anunciou o beijo. O salão inclinou o corpo. Davi ergueu os dedos até a borda do véu. Macio pesado, por um segundo. Pensou em deixar como estava. Com cuidado, levantou o tecido. Não havia cicatriz. Havia olhos escuros, alertas. Davi piscou devagar, como quem aprende a olhar sem pressa. N. O abeijo ficou ali, a poucos centímetros, sussurrando um oi que ninguém ouviu. Aplausos vieram por reflexo. Rogério sorriu para as lentes como quem risca um item da lista. Na primeira noite, no apartamento de Davi na Vila Nova Conceição, o silêncio foi o terceiro convidado. A sala dizia coisas de Davi. Linhas retas, madeira contida. Ele apontou o corredor com 2 portas. Este é o seu quarto, disse. O outro era o ateliê da minha mãe. A porta do ateliê estava entreaberta, soprando óleo de linhaça e papel antigo. Lívia assentiu. Não insistiu. A rotina começou como coreografia de boas maneiras. 2 quartos, 2 despertadores. Café com precisão e uma coleção de obrigada. E por favor. Davi tinha gentileza metódica. Copo no mesmo descanso. Guardanapo recolhido sem barulho. Lívia devolvia tudo com delicadeza. No segundo dia, tarde, o telefone tocou. Rogério, amanhã temos coletiva. Precisamos controlar a narrativa menos disse. O véu é sua assinatura. Sem ele, viramos manchete errada. Depois de desligar, Lívia olhou o nada. Eu não quero usar, falou. Davi levantou os olhos do notebook. Então não use, ele vai surtar. Eu fico do seu lado. A promessa caiu como chave sobre madeira. Abriu alguma coisa. O estúdio tinha luzes brancas demais. Sem véu? Lívia cruzou as mãos. A apresentadora rodeou até chegar ao centro. Por que o véu no casamento? Porque o medo gosta de quarto escuro, disse. Ontem, eu achei o interruptor. O silêncio foi inteiro. Ao sair, ofereceram rota lateral, por segurança. Lívia recusou. Andou 3 quadras. Diante do muro descascado de uma escola em Paraisópolis parou. Criançaus pintavam faces surras de cor. Ninguém pediu selfie. Um menino estendeu o pincel. Tia, quer pintar? Tia pegou o pincel como quem pega na mão da própria infância. Traçou um triângulo torto. Virou telhado. Virou árvore. Virou vento. Uma lágrima escorreu. À noite, de volta ao apartamento, a porta entreaberta do ateliê chamou de novo. Posso? Ela tocou o batente. Davi hesitou um talvez. Abriu. O cômodo era arquivo de sol. Cavaletes, molduras, pincéis frascos rotulados. Na parede, um desenho a carvão inacabado. Rosto de mulher sem olhos, minha mãe começava pelo olhar, disse Davi. Aqui. Não deu tempo.
Difícil também é aguentar ser olhada. Lívia sussurrou. Ficaram sem tocar em nada. A internet fez o que faz. Noiva misteriosa tira o véu. Amor ou acordo? Rogério ligou 3 vezes. Na terceira, endureceu. Você não entende de valor. Valor é aquilo que se impõe. Valor é aquilo que se reconhece. Ela encerrou. No dia seguinte, Lívia voltou à escola com avental surrado. Sem sobrenome. Sem projeto. Crianças pediram cor. Ela ensinou a lavar pincel, a esperar secar, a deixar respiro entre áreas. À distância, Davi observava, de camiseta, uma palavra para a reportagem Baros. Tentou um repórter. Aqui eu só carrego lata de tinta. Menos ele disse. Pergunte a quem está com a mão suja. Quando o sol desceu, a diretora Marta chamou os dois para café. Visita é lindo, mas some, disse. Se querem rotina, tem que caber no nosso relógio. Campainha, merenda, conselho, e sem relatório de 15 páginas. E se a Barros bancar uma residência pequena? Do jeito da escola. Davi arriscou. Um artista por mês. Bolsa decente 3 tardes semanais. Direção manda. Sem logo gigante. E com direito a errar, Lívia completou. Se. Der. Ruim. Lotamos de branco. Marta mediu com o olho de quem conhece o preço da tinta e do tempo. Piloto de 1 mês. E o primeiro almoço é por conta de vocês. Fechado. De volta. Davi tentou macarrão com alho e riu do dedo queimado. O celular vibrou. Rogério, amanhã você apresenta ao conselho. Tenho aditivos prontos. Você assina. Eu garanto que certos documentos não vazam. E a menina volta a usar véu quando convém. O senhor está me pedindo a dignidade da minha esposa em troca de silêncio temporário. Estou oferecendo realidade. Amanhã eu chamo pelo nome certo. Desligaram. Lívia trouxe chá. O que vai fazer? Pôr a pasta no meio da mesa, diante de todos. E você publica seu texto. Não como resposta. Como ocupação. Interruptor, disse ela. O momento em que me chamaram de tia. Publica, a sala gelava. Davi colocou o envelope no centro. Recebi isso ontem. Recortes prontos para virar insinuação, caso eu aceite aditivos contrários ao que defendemos. Não negocio. Com sombra. Se valor for impor, troquem o CU. Se for reconhecer, sigamos. Vieram perguntas. Métricas. Transparência mensal. Davi topou medir sem transformar a escola em vitrine. Saiu sem troféu, mas com um ar. No celular, o interruptor estava no ar. Cresci treinando o silêncio que apaga. No muro, treinei o silêncio que deixa a cor falar. À noite, abriram o ateliê. A mulher sem olhos esperava. Lívia deu 2 pincéis. Você coloca o brilho, disse. Sou o ponto. O resto fica em aberto e, se o errar, errar também é cor. O ponto caiu onde precisava. A sala pareceu mais clara. No corredor, o espelho devolveu a mesma mulher do hotel, agora sem véu. A pergunta do início já não pertencia à cidade. Pertence a ela de manhã? A produtora ligou. Prefere entrada reservada? Prefiro a porta principal. E vou sem véu. Desligou. Davi fechou a caneta. Eu vou com você. Mesmo se vier rojão? Especialmente. Ela sorriu. O mundo continuaria barulhento. Rogério venderia valores. O conselho pediria números. A imprensa faria perguntas sinceras e tortas. Mas havia um ateliê entreaberto. Um muro aguardando branco. E um combinado que valia mais que véu. Respeito como prática antes de sair, Lívia tocou o canto da tela inacabada, como quem assina sem assinar. O porteiro abriu o portão. Qualquer coisa, dona Lívia, é só chamar. A gente acende o corredor. Ela agradeceu com os olhos e foi. A próxima cena ainda não tinha texto. E era melhor assim. A história passaria a se contar no ritmo de quem olha e de quem suporta ser olhada. No lugar do véu, uma escolha. No lugar do contrato, um limite. E no lugar do escândalo que abriu a noite do casamento, outro drama, silencioso. A transformação de quem deixa de ser falado para, afinal, falar. No elevador, 2 vizinhas cochicharam. Uma perguntou se o rosto era de verdade. Lívia respirou e sorriu curto, sem se explicar. No saguão, uma criança reconheceu a tia da pintura e ergueu o polegar, como quem acende uma lâmpada imaginária. A aprovação menor valeu por um estádio. A porta abriu, e São Paulo entrou inteira no peito de quem espera. A segunda-feira começou antes do despertador. Lívia acordou com as mãos pedindo cor. Na cozinha, Davi coava café em fio fino,
com aquelas pausas que ele usa para fazer o dia obedecer. A xícara quente era um convite simples. Vai para Paraisópolis? Ele perguntou, dobrando as mangas. Vou. Quero dar uma demão de branco e devolver um pincel que não era meu. Posso ir junto? N. O para foto? Para prender a tal janela. Ela sentiu. Puseram fita crepe, rolos, máscaras e uma térmica no porta-malas. E desceram. A cidade trocou de língua no caminho. Dos vidros silenciosos, as casas empilhadas. Da pressa de elevador, ao rumor de gente que se chama pelo nome. Na escola, o portão aberto cheirava a merenda e a futebol. A diretora Marta, pequena no corpo e grande no olhar, recebeu os dois cedo, em Melor. O sol pega direto, nesse muro. Se lixar agora, a tinta seca, antes do recreio. Davi pegou a lixa como quem assina um acordo. Lívia vestiu o avental, repartiu a parede em retângulos e explicou. A gente pinta e deixa espaço. Cor precisa de ar. Ninguém tapa tudo. Um menino ergueu a mão. E se borrar? Borrar também é cor. A gente lota de branco por cima e recomeça. Davi aprendeu a abrir latas sem brigar com a tampa. Um garoto ensinou. Tio, convence. Se empurra, ela morde. Ele riu, usando a chave de fenda como quem encontra a palavra certa. Quando um repórter pediu uma palavrinha, Davi não tirou a luva. Aqui quem sabe são eles. A câmera virou para as mãos pequenas. A demão de branco acalmou o muro. Nos intervalos, Lívia mostrou como colar a fita para a borda não sangrar e como parar antes do excesso. A pausa, ali, era a ferramenta. No meio da manhã, Marta chamou para o gabinete com ventilador barulhento. Visita é bonita e morre rápido. Se querem ficar, precisa caber no nosso sino. Campainha, merenda, conselho e nada de relatório de 15 páginas. Não tenho tempo de traduzir vontade de escritório. Davi encostou a lixa na mesa, proponho residência pequena. Um artista por mês. 3 tardes por semana. Bolsa decente paga pela Barros. Direção mandando, sem logo gigante. Sem foto posada. Com direito de errar, e com janela, acrescentou Lívia, desenhando um retângulo em branco. Um pedaço que ninguém pinta. Marta mediu os dois com um cansaço esperto de quem conhece o preço da tinta. E do tempo. Piloto de um mês. Vocês almoçam aqui. E o artista aprende primeiro o caminho da cantina. Fechado, disseram. De tarde. Uma mãe que esperava o filho, falou segurando uma sacola de pão, dá vontade de ficar olhando. É como pendurar roupa e ver o vento dizer ok. Lívia guardou a frase no bolso. Davi anotou para si uma métrica possível. Tempo de permanência. Recolheram latas, lavaram bandejas, deixaram janelas abertas para a tinta assentar. À noite, Davi errou o sal do macarrão e acertou no riso. O telefone vibrou. Rogério, amanhã é o conselho. Tenho aditivos prontos. Você assina e eu garanto que certos arquivos não circulam. E a menina volta a usar véu quando convém. Marca precisa de consistência. Consistência não é mordaça. Menos Davi respondeu. Não troco dignidade por silêncio. Chame de como quiser. Eu chamo de realidade. A ligação terminou sem briga, com ponto final. Lívia trouxe chá. O que você vai fazer? Levar a pasta e abrir ela, no meio da mesa. E você publica seu texto... Ocupa antes que ocupem. Vai se chamar Interruptor. Só conto a hora em que um menino me disse: Tia, publica cedo. Deixa a luz chegar antes da sombra. Dormiram com a porta do ateliê entreaberta. A manhã do conselho gelava. Davi chegou cedo. Dispôs papéis e pousou o envelope pardo no centro. Sem PowerPoint, recebi isto ontem. Recortes prontos para virar insinuação. Se eu aceitar aditivos que mudam, quem somos? Não negocio com sombra. Se valor aqui for impor, escolham outro CIU. Se valor for reconhecer. Seguimos. Vieram pigarros, exigência de métricas e de transparência mensal. Davi topou medir sem transformar a escola em vitrine. E o A provocaram. Evitar o custo moral do silêncio comprado. E medir tempo de permanência, engajamento interno, retenção docente, funciona devagar. É por isso que dura a reunião terminou sem aplauso e sem sangue. No elevador, Davi abriu o celular. O texto de Lívia estava no ar. Cresci treinando o silêncio que apaga. No muro, treinei o silêncio que deixa a cor falar. Se você me perguntar onde fica o interruptor, eu digo: no lugar onde alguém decide dar um passo para o lado. Os comentários eram de quem quase nunca fala. Recepção, TEI,
Motorista, alguém mandou foto de uma janela de giz, numa sala sem recursos. Davi salvou numa pasta chamada Coisas que não viram KP1, à tarde. Júlio, artista do Brás, topou ser o primeiro residente. 3 tardes semanais. Contrato de 3 páginas. Direito autoral da obra na escola. Sem apropriação da patrocinadora. O jurídico quis alongar. Davi cortou com cuidado. Medalha arranha. Ranela Bentila, disse, assinando. Júlio chegou de boné e estojo de carvão. Fez a pergunta certa? O que vocês viram hoje? As respostas desenharam o mapa. Minha mãe rindo da piada ruim. O cachorro dormindo no degrau. Uma sombra que parecia monstro e virou árvore. Ele apontou o muro. Então põe. A tarde correu. Marta ensinou paciência como conteúdo. Lívia ficou 15 minutos, só olhando. Voltou com um croquis. Janela para lembrar. Um menino, curioso, perguntou. E se alguém fechar? A gente abre de novo, ela disse. Janela que não abre é desenho. Não é janela. Davi guardou a frase e foi segurar a escada. Aprendeu que escada tem lado certo. No trânsito, de volta, Lívia encostou a cabeça no vidro. Gosto de lavar pincel. É ver a cor ir e voltar melhor. E eu descobri que tudo que importa nasce devagar. Ele respondeu. No ateliê. O rosto sem olhos esperava. Lívia aproximou o pincel, mas recuou. Amanhã, propôs. Terminar cedo, às vezes apaga a chance. Ele concordou. Escreveu num papel, não converter poesia em meta. Nem meta em desculpa. Os dias seguintes somaram humildades. Chuva que comeu maquina do mural. Lixa de novo. A alegria de tirar a fita e ver a borda limpa. Um texto maldoso chamou tudo de performance. Lívia respirou e respondeu para si. Ficar mais 5 minutos é ciência. Davi propôs uma reunião, um fundo janela, realocando parte do marketing para projetos sem logo. E o retorno, repetiram. Respiração, olhar, insistência e gente boa que decide ficar. Rogério apareceu no saguão. Davi o recebeu com a porta da sala aberta. Não vou mexer nos seus muros, disse, com cansaço sincero. Descobri que logo demais vira alvo e que algumas coisas funcionam porque não tem dono. Obrigado por chamar pelo nome. Davi respondeu. Não abuse. Ainda acho que isso é brinquedo de Siu, se for. É brinquedo que ensina a não quebrar a gente. No sábado, as crianças batizaram os pedaços do mural. Mão que vira barco. Céu que cansa de ser céu. Janela para lembrar. Pediram um nome a Davi. Tempo de ficar, disse, meio envergonhado. E você, tia Lívia? Até caber. Um menino que quase não falava, escreveu a lápis no canto do branco. Não fechar. Marta riu. Vou conjugar isso na segunda. Quando a escola silenciou. Davi e Lívia ficaram diante do muro como quem fica diante de mar recém-inventado. Não fotografaram. O que importava estava inteiro. Espaço, gente. Limite. Luz. No domingo à noite. No ateliê. O rosto de carvão ganhou um brilho mínimo. Não perfeição. Presença. Davi pegou uma caixinha com 2 alianças finas. Não é cerimônia menos. Disse. Lembrete. Lembrete, se um dia a gente não se enxergar, abrimos uma janela no meio. Se ainda assim doer, a gente chama pelo nome e não fecha. Combinado, respondeu ela. E se eu precisar sumir uma semana para desenhar, você acende a luz do corredor. Bate 3 vezes. Se eu não abrir, deixa o chá e espera. Eles riram. Dormiram com a luz do corredor acesa, como quem marca caminho de volta. E a história seguiu. Menos sobre véus e mais sobre vistas. Menos sobre controle e mais sobre cuidado. Menos sobre provar e mais sobre permanecer. Em São Paulo, tudo continuava igual. Só que agora, de muitos lugares, alguém começava a ficar até caber. Na segunda-feira seguinte, chegaram bilhetes anônimos colados no portão. Obrigada pela janela. Um deles trazia um desenho tosco de lâmpada acesa. Davi contou os minutos de quem parou para ler. Deu mais do que antes ali. A segunda-feira começou antes do despertador. Lívia acordou com as mãos, pedindo cor. Na cozinha, Davi coava café em fio fino, com aquelas pausas que ele usa para fazer o dia obedecer. A xícara quente era um convite simples. Vai para Paraisópolis? Ele perguntou. Dobrando as mangas. Vou. Quero dar uma demão de branco e devolver um pincel que não era meu. Posso ir junto? Ou para a foto? Para prender a tal janela. Ela assentiu. Puseram fita crepe, rolos, máscaras e uma térmica no porta-malas e desceram.
A cidade trocou de língua no caminho. Dos vidros silenciosos às casas empilhadas. Da pressa de elevador ao rumor de gente que se chama pelo nome. Na escola, o portão aberto cheirava a merenda e a futebol. A diretora Marta, pequena no corpo e grande no olhar, recebeu os dois cedo e melhor. O sol pega direto nesse muro. Se lixar agora. A tinta seca antes do recreio. Davi pegou a lixa como quem assina um acordo. Lívia vestiu o avental. Repartiu a parede em retângulos e explicou. A gente pinta e deixa espaço. Cor precisa de ar. Ninguém tapa tudo. Um menino ergueu a mão. E se borrar? Borrar também é cor. A gente lota de branco por cima e recomeça. Davi aprendeu a abrir lata sem brigar com a tampa. Um garoto ensinou, tio, convence. Se empurra, ela morde. Ele riu, usando a chave de fenda como quem encontra a palavra certa. Quando um repórter pediu uma palavrinha, Davi não tirou a luva. Aqui quem sabe são eles. A câmera virou para as mãos pequenas. A demão de branco acalmou o muro. Nos intervalos, Lívia mostrou como colar a fita para a borda não sangrar e como parar antes do excesso. A pausa, ali, era a ferramenta. No meio da manhã, Marta chamou para o gabinete com ventilador barulhento. Visita é bonita e morre rápido. Se querem ficar, precisa caber no nosso sino. Campainha, merenda, conselho e nada de relatório de 15 páginas. Não tenho tempo de traduzir vontade de escritório. Davi encostou a lixa na mesa. Proponho residência pequena. Um artista por mês, 3 tardes por semana, bolsa decente paga pela Barros. Direção, mandando, sem logo gigante, sem foto posada, com direito de errar e com janela, acrescentou Lívia, desenhando um retângulo em branco, um pedaço que ninguém pinta. Marta mediu os dois com um cansaço esperto de quem conhece o preço da tinta. E do tempo, piloto de um mês. Vocês almoçam aqui. E o artista aprende primeiro o caminho da cantina. Fechado, disseram. De tarde, uma mãe que esperava o filho, falou, segurando uma sacola de pão. Dá vontade de ficar olhando. É como pendurar roupa e ver o vento dizer, ok. Lívia guardou a frase no bolso. Davi anotou para si uma métrica possível. Tempo de permanência. Recolheram latas. Lavaram bandejas, deixaram janelas abertas para a tinta assentar. À noite, Davi errou o sal do macarrão e acertou no riso. O telefone vibrou. Rogério, amanhã é o conselho. Tenho aditivos prontos. Você assina e eu garanto que certos arquivos não circulam. E a menina volta a usar véu quando convém. Marca precisa de consistência. Consistência não é mordaça. Menos Davi, respondeu. Não troco dignidade por silêncio. Chame de como quiser. Eu chamo de realidade. A ligação terminou sem briga, com ponto final. Lívia trouxe chá. O que você vai fazer? Levar a pasta e abrir ela no meio da mesa. E você publica seu texto. Ocupa antes que ocupem. Vai se chamar interruptor. Só conto a hora em que o menino me disse, tia, publica cedo. Deixa a luz chegar antes da sombra. Dormiram com a porta do ateliê entreaberta. A manhã do conselho gelava. Davi chegou cedo, dispôs papéis e pousou o envelope pardo no centro. Sem PowerPoint, recebi isto ontem. Recortes prontos para virar insinuação. Se eu aceitar aditivos que mudam quem somos, não negocio com sombra. Se valor aqui for impor, escolham outro CIU. Se valor for reconhecer, seguimos. Vieram pigarros, exigência de métricas e de transparência mensal. Davi topou medir sem transformar a escola em vitrine. E o Arroi provocaram evitar o custo moral do silêncio comprado. E medir tempo de permanência, engajamento interno, retenção docente. Funciona devagar, é por isso que dura. A reunião terminou sem aplauso e sem sangue. No elevador, Davi abriu o celular. O texto de Lívia estava no ar. Cresci treinando o silêncio que apaga. No muro, treinei o silêncio que deixa a cor falar. Se você me perguntar onde fica o interruptor, eu digo, no lugar onde alguém decide dar um passo para o lado. Os comentários eram de quem quase nunca fala. Recepção, TI, motorista. Alguém mandou foto de uma janela de giz, numa sala sem recursos. Davi salvou numa pasta chamada Coisas que não viram KPI, à tarde. Júlio, artista do Brás, topou ser o primeiro residente. 3 tardes semanais. Contrato de 3 páginas. Direito autoral da obra na escola. Sem apropriação da patrocinadora. O jurídico quis alongar. Davi cortou com cuidado, medalha arranha. Ranela Bentila disse, assinando.
Júlio chegou de boné e estojo de carvão. Fez a pergunta certa. O que vocês viram hoje? As respostas desenharam o mapa. Minha mãe rindo da piada ruim. O cachorro dormindo no degrau. Uma sombra que parecia monstro e virou árvore. Ele apontou o muro. Então põe. A tarde correu. Marta ensinou paciência como conteúdo. Lívia ficou 15 minutos só olhando. Voltou com um croquis janela para lembrar. Um menino, curioso, perguntou. E se alguém fechar? A gente abre de novo? Ela disse. Janela que não abre é desenho, não é janela. Davi guardou a frase e foi segurar a escada. Aprendeu que escada tem lado certo. No trânsito, de volta, Lívia encostou a cabeça no vidro. Gosto de lavar, pincel. É ver a cor ir e voltar melhor. E eu descobri que tudo que importa nasce devagar. Ele respondeu. No ateliê, o rosto sem olhos, esperava. Lívia aproximou o pincel, mas recuou. Amanhã? Propôs. Terminar cedo às vezes apaga a chance. Ele concordou. Escreveu num papel. Não converter poesia em meta. Nem meta em desculpa. Os dias seguintes somaram humildades. Chuva que comeu maquina do mural. Lixa de novo, alegria de tirar a fita e ver a borda limpa. Um texto maldoso chamou tudo de performance. Lívia respirou e respondeu para si. Ficar mais 5 minutos é ciência. Davi propôs numa reunião um fundo janela, realocando parte do marketing para projetos sem logo. E o retorno? Repetiram. Respiração, olhar, insistência. E gente boa que decide ficar. Rogério apareceu no saguão. Davi recebeu com a porta da sala aberta. Não vou mexer nos seus muros, disse. Com cansaço sincero. Descobri que logo demais vira alvo. E que algumas coisas funcionam porque não tem dono. Obrigado por chamar pelo nome. Davi respondeu. Não abuse. Ainda acho que isso é brinquedo de CEO, se for. É brinquedo que ensina a não quebrar gente. No sábado, as crianças batizaram os pedaços do mural. Mão que vira barco. Céu que cansa de ser céu. Janela para lembrar. Pediram nome a Davi. Tempo de ficar. Disse, meio envergonhado. E você, tia Lívia? Até caber. Um menino que quase não falava, escreveu a lápis no canto do branco. Não fechar, são... Marta riu. Vou conjugar isso na segunda. Quando a escola silenciou, Davi e Lívia ficaram diante do muro como quem fica diante de mar recém-inventado. Não... Fotografaram. O que importava estava inteiro. Espaço, gente. Limite. Luz. No domingo à noite, no ateliê, o rosto de carvão ganhou um brilho mínimo. Não perfeição, presença. Davi pegou uma caixinha com 2 alianças finas. Não é cerimônia menos. Disse. Lembrete. Se um dia a gente não se enxergar, abrimos uma janela no meio. Se ainda assim doer, a gente chama pelo nome e não fecha? Combinado, respondeu ela. E se eu precisar sumir uma semana para desenhar, você acende a luz do corredor. Bate 3 vezes. Se eu não abrir, deixa o chá e espera. Eles riram. Dormiram com a luz do corredor acesa, como quem marca caminho de volta. E a história seguiu. Menos sobre véus e mais sobre vistas. Menos sobre controle e mais sobre cuidado. Menos sobre provar e mais sobre permanecer. Em São Paulo, tudo continuava igual. Só que agora, de muitos lugares, alguém começava a ficar até caber. Na segunda-feira seguinte, chegaram bilhetes anônimos colados no portão. Obrigada pela janela. Um deles trazia um desenho tosco de lâmpada acesa. Davi contou os minutos de quem parou para ler. Deu mais do que antes ali.